Tudo se inicia quando Luciano, sério e sem rodeios, revelou a Carlos Daniel que a mulher que estava morando na sua casa não era Paola, como todos acreditavam, mas sim Paulina Martins, a usurpadora. Carlos Daniel, incrédulo, pensou que ele estava zombando de sua cara, afinal, as duas eram idênticas. Luciano confirmou que sim, eram iguais demais, mas reforçou: aquela mulher não era sua esposa. Talvez, sugeriu ele, fossem irmãs gêmeas. Na mansão, Paulina estava aflita. Questionou a vovó Piedade sobre de onde Rodrigo tirara essa ideia absurda de que ela não era Paola. Piedade tentou acalmá-la, dizendo que ele devia estar confundindo as coisas e que nunca simpatizou com ela de verdade. A senhora garantiu que para ela, aquela ali era sim Paola. Paulina fingiu concordar e agradeceu o apoio. Piedade, carinhosa, disse que ela podia confiar nela para o que fosse preciso. Enquanto isso, no hotel, Luciano voltou a pressionar. Pediu 2 milhões a Carlos Daniel para manter o segredo da usurpadora e evitar um escândalo na Casa Bratio. Carlos Daniel recusou. Queria saber quem era essa mulher que ele chamou de delinquente e que estava vivendo com ele. Luciano respondeu com firmeza que ela era mais do que isso, era inteligente, com qualidades que até surpreendiam. E então veio a pergunta inevitável: onde está Paola de verdade? De volta à mansão, Paulina estava apavorada. Começava a desconfiar que a vovó Piedade podia estar percebendo algo estranho. O medo de ser descoberta tomava conta. Pensava que talvez tivesse chegado a hora de fugir, antes que fosse tarde demais. Luciano, enigmático, disse que não podia revelar o paradeiro de Paola, mas garantiu que a presença de Paulina naquela casa era ideia da própria esposa de Carlos Daniel. O marido, indignado, achava tudo aquilo uma grande invenção. Mas Luciano insistiu: investigue você mesmo, pergunte a Paulina. Disse mais: queria o dinheiro, e se tivesse que ceder, aceitaria apenas 1 milhão. Marcaram de se encontrar no dia seguinte, no mesmo local. Antes de partir, Luciano fez questão de afirmar que por mais duro que fosse admitir, aquela usurpadora era 1000 vezes melhor que a verdadeira esposa. Carlos Daniel voltou para casa decidido. Perguntou a Lalinha se Paola estava lá, e ela confirmou. Ele subiu, e Lalinha, curiosa, foi ouvir atrás da porta. Lá em cima, ele disse a Paulina que queria consertar as coisas, que estavam distantes demais. Tentou uma aproximação, dizendo que aquela noite precisava ser deles. Mas Paulina recusou, assustada. Quando ele a agarrou, ela gritou, dizendo que não, talvez em outro momento. Foi o suficiente para Carlos Daniel perceber algo diferente. Enquanto isso, na casa de Leda, a empregada lhe contou que Luciano tinha ido embora, e levado todas as suas coisas. Leda ficou em choque com o abandono repentino. Na mansão, Carlos Daniel insistia em saber o que Paulina queria com tanto afastamento. Ela respondeu que não duraria muito, e que logo voltaria a ser como antes. Mas ele a acusava de fingir uma doença para evitar suas obrigações de esposa. Já fazia 1 ano que não tinham mais intimidade, desde a última viagem dela. Queria saber o que tinha acontecido naquele tempo. Paulina, nervosa, disse que não era nada, só cansaço e nervos abalados. Pediu para ficar sozinha. Carlos saiu do quarto, mas deixou claro que a conversa não tinha terminado. Assim que ele saiu, Paulina desabou em lágrimas. Na manhã seguinte, Carlos Daniel foi até a casa de Rodrigo. Pediu para conversar em particular. Com Patrícia fora do ambiente, revelou ao irmão o que descobrira: Paola não era Paola.
era uma impostora. Contou sobre o homem misterioso que mandou o bilhete anônimo e agora queria 2 milhões para manter tudo em segredo. Na empresa, Paulina chegou e perguntou a Verônica se Carlos Daniel já tinha aparecido. Verônica disse que não, e Leda, sempre por perto, comentou que ele provavelmente foi encontrar o autor do anônimo. Paulina, desconfiada, disse que talvez esse homem fosse cúmplice de Leda, afinal, ela fez de tudo para levar Luciano Alcântara até a mansão. As palavras deixaram Leda pensativa. Em outra conversa, Carlos Daniel questionou por que Rodrigo não contou antes sobre suas suspeitas da usurpadora. Rodrigo respondeu que só começou a desconfiar há pouco tempo. Carlos então contou que o homem do bilhete era amigo de Leda, e sugeriu que talvez ela soubesse de tudo. Rodrigo concordou que precisavam descobrir onde estava Paola e investigar melhor a impostora. Mas Carlos Daniel confessou que Luciano lhe disse algo que ficou na cabeça: Paulina era uma mulher boa, e Paola, na verdade, era a vilã de toda essa história. Algum tempo depois, Rodrigo foi até a fábrica conversar com Paulina. Disse que ela teve muita sorte em conseguir o empréstimo. Paulina sorriu e disse que deixaria o dinheiro sob responsabilidade dele para administrar. Surpreso, Rodrigo quis saber o motivo. E então Paulina disse, com um olhar triste, que sabia que o dia de sua partida estava se aproximando. Pediu que ele cuidasse de tudo, não deixasse vovó Piedade beber, garantisse a felicidade de William e Stephanie, que Carlinhos fizesse outra cirurgia, e que a fábrica continuasse firme. Rodrigo, emocionado, perguntou por que ela não estaria mais ali. Paulina, com a voz embargada, apenas pediu que ele prometesse. Ele assentiu, sem mais perguntas. Rodrigo entrou na sala de Stephanie, sério, e quis saber se ela nunca se perguntou por que Paola tinha mudado tanto. Ela admitiu que sim, que aquela transformação repentina a incomodava, e que talvez tivesse acontecido algo grave na última viagem. Mas Rodrigo não deixou espaço para dúvidas, contou, firme, que a mulher que estava com eles não era Paola, e sim uma impostora. Stephanie ficou em choque. Disse que não podia acreditar numa coisa dessas. Rodrigo explicou que depois de tudo o que aconteceu, essa era a única explicação plausível. Quando ela quis saber onde estava a verdadeira Paola, ele confessou que também não sabia, e que por ele, preferia que estivesse morta. Stephanie, revoltada, disse que concordava, pois até gostava mais dessa nova versão. Rodrigo então pediu que ela ficasse de olho nela em casa, enquanto ele cuidava da fábrica. Na empresa, Carlos Daniel foi direto à sala de Leda. Queria saber que ligação ela tinha com o bilhete anônimo. Leda negou qualquer envolvimento. Mas Carlos insistiu, perguntando se ela achava mesmo que ele não sabia que Luciano Alcântara estava por trás daquele recado. De volta à sala, Stephanie falava a Rodrigo novamente, ainda abalada com a revelação. Perguntou o que deveriam fazer agora. Rodrigo, pensativo, disse que o melhor era agir como se não soubessem de nada, pelo menos até descobrirem o paradeiro de Paola. Mas Stephanie se exaltou. Disse que não podia permitir que Paola voltasse, principalmente agora que estava esperando um filho. Leda, indignada, olhou firme para Carlos Daniel. Queria saber se tinha sido mesmo Luciano quem enviou o bilhete. Ele devolveu a pergunta: será que ela não estava envolvida também? Leda garantiu que não e disse que agora tudo fazia sentido, Luciano ter saído de sua casa sem se despedir. Ela se ofereceu para colocá-los frente a frente, se fosse preciso, e Carlos Daniel, com calma, disse que acreditava nela. Logo depois, ele foi até a sala de Paulina.
ficou olhando fixamente, desconfiado. Comentou que Rodrigo tinha voltado para a fábrica, e Paulina respondeu, com um sorriso, que estava feliz por isso. Em seguida, disse que sairia mais cedo, pois queria passar a tarde com as crianças. Carlos Daniel se ofereceu para acompanhá-la. Na mansão, Paulina lia uma história para as crianças. Carlos Daniel entrou no cômodo e comentou que Carlinhos já sabia ler, e que não precisava mais da mãe para isso. Mas o menino respondeu que gostava de ouvir a voz dela. Lisete pediu que continuasse, mas Paulina sugeriu que o pai lesse um pouco no lugar dela. Entregou o livro nas mãos dele e se afastou. No andar de cima, Stephanie estava no quarto com William. Disse que estava um pouco nervosa, e ele quis saber se era por causa da gravidez. Ela respondeu que sim, e perguntou se Paola já havia chegado. William contou que quando entrou, ela estava com as crianças, o que aumentou a inquietação de Stephanie. Assim que viu Lisete ao lado de Paulina, Stephanie se descontrolou e gritou. Carlos Daniel correu até ela, preocupado, e quis entender o motivo de tanta agitação. Ela foi direta, disse que ele não podia deixar seus filhos com aquela mulher. Carlos tentou acalmá-la, pedindo que disfarçasse melhor, mas Stephanie disse que se aquela mulher matou Paola, também poderia fazer mal às crianças. Mais tarde, sozinha no quarto com William, Stephanie decidiu contar tudo. Disse que talvez não devesse, mas precisava alertá-lo. Contou que aquela mulher não era Paola, e sim uma criminosa. William ficou pasmo, achando que ela estava delirando. Mas Stephanie jurou que era verdade, e que todos estavam em perigo. William, tentando manter a calma, quis saber de onde ela tinha tirado aquilo. Stephanie revelou que foi Rodrigo quem contou, e que os irmãos dela queriam manter isso em segredo. William achou que deviam procurar a polícia, mas ela recusou, com medo de prejudicar a fábrica. Então ele se perguntou, assustado, se a verdadeira Paola estaria morta. Mais tarde, Paulina disse que levaria Lisete para dormir. Despediu-se de Carlinhos, e Carlos Daniel, observando de longe, ficou em silêncio, com uma dúvida crescendo no peito. Como uma mulher tão carinhosa podia ser uma usurpadora? Na manhã seguinte, Leandro apareceu na sala de Paulina. Informou que estava acontecendo uma manifestação, e que várias empacotadoras não tinham vindo trabalhar. Havia um grande pedido para ser entregue, e ele estava preocupado. Paulina pensou rápido e perguntou se Verônica se importaria em ajudar. Verônica aceitou, e as duas foram resolver a situação juntas. Enquanto isso, na casa de Patrícia, Rodrigo avisou que seu irmão estava chegando. Iriam juntos entregar o dinheiro ao homem do bilhete. Logo depois, Carlos Daniel apareceu, e Rodrigo se despediu de Patrícia. Os dois irmãos saíram, decididos. Na fábrica, Paulina entrou na sala de Stephanie sem anunciar. A jovem levou um susto ao vê-la, mas tentou disfarçar e pediu que Paulina fosse para a sala principal. Paulina, desconfiada com o nervosismo da Stephanie, perguntou o que estava deixando ela tão inquieta. Stephanie fingiu um sorriso e disse que era por causa da gravidez. Paulina assentiu e disse que logo iria para a sala, pedindo que ela a aguardasse lá. No impulso, Stephanie respondeu sim senhora, e ao perceber o deslize, se corrigiu rapidamente dizendo Paola. Paulina ficou em silêncio, mas o olhar dela denunciava sua desconfiança. Em outro lugar da cidade, Carlos Daniel e Rodrigo chegaram ao ponto combinado para encontrar Luciano. Levaram a quantia que haviam prometido, mas antes de entregarem o dinheiro, queriam explicações.
Precisavam entender como e por que aquela mulher havia ido parar na mansão Bracho, se fazendo passar por Paola. Enquanto isso, em Acapulco, Paola estava Alessandro, que estava em repouso na piscina. Ela perguntou como ele estava se sentindo. Alessandro, com um sorriso, disse que bem melhor, e que o médico estava otimista sobre sua recuperação. Paola respondeu que adoraria vê-lo andar de novo antes de ir embora. Mas lamentou que isso não fosse possível, pois em uma semana ela teria que voltar para a maldita casa Bracho. De volta ao encontro, Luciano explicou tudo com naturalidade. Disse que Paola conheceu Paulina por acaso, no banheiro de um local público. Quando percebeu a semelhança entre elas, viu ali uma oportunidade. Fez uma proposta, queria que Paulina assumisse seu lugar por um tempo, em troca de uma boa quantia em dinheiro. Carlos Daniel ficou espantado, e comentou que Paola só queria se divertir. Luciano confirmou, dizendo que ela tinha ido embora com um novo amante. Na mansão, Carlinhos estava empolgado no jardim. Chamou Lisete para mostrar que conseguia andar sem as muletas. Lisete tentou impedir, preocupada, mas ele insistiu. Deu alguns passos, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. O choro do menino se espalhou pelo quintal, atraindo a atenção de todos da casa. Enquanto isso, Luciano prosseguia seu relato. Disse que o acordo entre Paola e Paulina duraria apenas 1 ano. Depois disso, Paola voltaria e tudo voltaria ao normal. Rodrigo então disse que o dinheiro seria entregue em 2 partes. 300 mil agora, e o restante depois, desde que Luciano assinasse um documento relatando tudo o que contou. Luciano aceitou. Antes de ir embora, Carlos Daniel fez uma última pergunta, queria saber se Leda era cúmplice dele. Luciano negou, com firmeza. Disse que Leda nem sequer sabia que ele conhecia Paola. Na mansão, a cena era de desespero. Todos estavam ao redor de Carlinhos, que continuava chorando. Vovó Piedade, aflita, pediu que alguém ligasse para Paola imediatamente, precisavam levar o menino ao hospital com urgência. Na fábrica, Rodrigo e Carlos Daniel conversavam quando Paulina entrou. Contou que estava ajudando os operadores a empacotar os produtos, já que estavam com falta de pessoal. Disse que os funcionários estavam trabalhando em dobro e receberiam pelas horas extras. Carlos Daniel achou a ideia absurda, mas Rodrigo apoiou. Paulina agradeceu o apoio dele com um olhar sincero. Logo depois, Lalinha ligou apressada. Contou a Paulina que Carlinhos havia caído no jardim. Paulina disse que sairia imediatamente para vê-lo. Avisou Carlos Daniel, mas ele a impediu, dizendo que não precisava ir, afinal, ela não era mãe. Rodrigo tentou acalmá-lo. Paulina, magoada, respondeu que ele não sabia lidar com o filho, e que Carlinhos precisava dela. Carlos, exaltado, gritou que ela não era ninguém na vida dele nem na da família. Paulina, ferida com as palavras, ficou em silêncio. Ele se calou no meio da frase, mas ela, com os olhos marejados, enfrentou o olhar dele e perguntou: "Quem eu sou para você, Carlos Daniel?" Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.